Fala pessoal de biogeografia, tudo bem? Vamos para a nossa primeira aula assíncrona e essa primeira aula é importante porque ela vai primeiro definir o que é essa disciplina, quais são as intenções dessa disciplina. Também vamos aqui abordar conceitos importantes, como por exemplo de espécie e especiação, pouquinho só da história também dessa disciplina e, por fim, apresentar um panorama de o que tem de vida no planeta e aonde essa vida está, né? Então, portanto, uma aula introdutória. Como vocês sabem, ao longo de todas as outras aulas, o curso de biogeografia sempre foi pensado para ser feito em 5 aulas, né? Toda uma manhã, toda uma noite a gente fazia, mas agora, por essas circunstâncias, a gente tem que resumir bem. Então, se eu falar de uma forma um pouco ligeira ou passar muito rápido sobre um assunto, é claro que vocês podem entrar em contato para tirar dúvida ou pedir uma síncrona e aí a gente, enfim, né, a gente resolver. Mas então vamos começar. Eu vou compartilhar a tela e a gente vai começar então a ver os textos que são base aqui para a nossa disciplina, né? Então aqui estou eu aqui. Então são dois textos que a gente colocou, que é esse aqui do The Biomass Distribution on Earth, né, a distribuição biogeográfica na Terra, que a gente vai usar mais para o final, né, da aula e ver mais as figuras. Então, o texto que precisa das figuras. E esse texto aqui da Biogeografia e História da Vida na Terra, que é uma introdução à biogeografia, né, a essa ciência. Esse campo de conhecimento, eu vou interromper o compartilhamento. Então, vamos lá. Esse campo de conhecimento, ele é um campo, por definição, pela própria palavra, já interdisciplinar, né? Biogeografia. Ela tem os dois campos do conhecimento, geografia e ciências biológicas, interconectados. E, basicamente, como é bio, se trata da vida. E como é geografia, se trata da localização dos fenômenos, né? A geografia é uma ciência que busca entender os padrões de distribuição dos fenômenos, o porquê as coisas estão aonde estão e o fato delas estarem aonde estão, o que traz de características para o que as coisas são, né? Então, é uma disciplina, a geografia, que busca entender os fenômenos pela sua localização, os seres pelos seus estares, né? Então, uma das questões biogeográficas por excelência é o porquê que existe espécies nos lugares X, não nos lugares Y, enfim. Por exemplo, por que tem pinguim na Antártida, mas não tem no Ártico? E por que tem urso no Ártico e não tem pinguim no Ártico, né? Ou seja, o pinguim e o urso, apesar de habitarem paisagens muito semelhantes, né? Antártida e o Ártico, aquela imensidão branca, céu cinza, enfim, tem uma fauna distinta. Então, quais são, por que existe isso? Inclusive, Ártico, se não me engano, significa urso, né? E Antártico é o antiártico, né? Então, buscar entender a distribuição da vida na Terra. Por que existe mais insetos nos trópicos? Por que existe, enfim, da onde que são as causas dessa diversidade de vida que se encontra de forma
distribuída espacialmente de forma heterogênea, né? Então, a biogeografia, a gente vai ter várias aulas sobre a história da biogeografia e de como que ela foi se construindo enquanto ciência, e eu vou deixar para essas aulas. Mas uma coisa muito importante para a gente entender é que a biogeografia nem sempre foi histórica, o bem entendendo, nem sempre foi com raciocínio evolutivo, né? A ideia de evolução trouxe às ciências biológicas o seu caráter histórico. As ciências biológicas hoje, sob o paradigma da evolução, são ciências históricas. Não dá para entender a vida no planeta sem entender a história delas, né? Tem uma frase muito famosa entre os biólogos, né? Os geólogos talvez não conhecem, que é do Theodosius Dobzhansky. Foi um professor muito importante na biologia, principalmente aquela de síntese evolutiva, quando Mendel e Darwin vão convergir em 1930, as teorias, né? Obviamente estão os dois mortos já, mas quando as teorias da genética e da evolução, que eram programas de pesquisa paralelos e rivais, tá? Até 1930, 40, então um grupo de pesquisadores vão unir a genética e a evolução, essa que a gente tem em sala de aula, né? E o Dobzhansky, ele vai ter uma frase, que na verdade é um título de um artigo, o artigo é bem mais ou menos, mas o título é muito bom, que é: nada faz sentido na biologia, exceto a luz da evolução. Então, hoje em dia, as ciências biológicas são ciências históricas, que buscam entender a origem dos seres, a origem das espécies, né? Mas nem sempre foi assim, né? Por muito tempo, e muito tempo mesmo, né? É recente a teoria da evolução na história do pensamento ocidental mesmo, né? Acreditava-se que as espécies elas eram fixas, elas tinham a sua forma assegurada por uma essência. No caso do pensamento ocidental, isso tá muito vinculado ao raciocínio platônico e também aristotélico. Platão e Aristóteles, eles divergiam em alguns aspectos disso, mas ambos acreditavam, né, que existia algum tipo de essência que assegurava a forma dos seres, né? Então, ambos eram, portanto, fixistas. O que é o fixismo? Quando você acredita que a girafa sempre teve aquela forma de girafa, daí a palavra fixista, teve uma forma fixa, né? Não existia um outro ser que com o tempo foi se modificando até tornar-se uma girafa, né? Então, teria como a forma da girafa seria assegurada por de alguma forma, uma essência, uma giraficidade, né? O pinguim teria uma pinguinidade, né? Enfim, e os seres humanos teriam uma humanidade. Nossa, mas espera aí, humanidade não existe? Em termos biológicos, não, né? Em termos simbólicos, é óbvio. Agora, não existe uma essência humana biológica, né? Porque nós somos frutos de uma evolução. Você tem essência, você assegura a forma. Na verdade, a gente está sempre modificando, né? Então, com a teoria da evolução, você vai ter uma ruptura. Então, e a teoria da evolução, deixa claro, a gente vai ver isso com mais calma, não foi o Darwin, tá? A gente vai ver que tem vários outros pesquisadores que foram tateando isso, e o Darwin acabou ficando o mais famoso, mas sem os outros não haveria Darwin, tá? Então, tem um período fixista e um período evolucionista. Nós estamos, então, na compreensão de que as ciências biológicas são ciências históricas. Então, a biogeografia, ela também vai tratar disso, né? Então, as três categorias da biogeografia são espaço, pela obviedade da geografia expressa no próprio termo, espaço, tempo, e aí é uma novidade só depois, né, da evolução, e forma. Forma no sentido da forma dos seres, né? Então,
quando um biogeógrafo olha a natureza, ele vai tentar sempre ver as formas no seu espaço, só que vai também tentar entender a relação da forma com o seu espaço, só que ele vai colocar a categoria tempo, para também entender como que isso evoluiu. Então, o período fixista, o período pré-evolutivo da biogeografia, duas categorias estavam presentes: espaço e forma. Buscavam entender os seres pela sua localização e pronto. Quando entra o evolucionismo e as ciências biológicas se tornam-se ciências históricas também, entra a categoria tempo. Então, complexifica a compreensão. Inclusive, por exemplo, a categoria tempo é que vai poder explicar por que existe em duas paisagens muito semelhantes, né, a Antártica e o Ártico, faunas, formas diferentes. Porque se você só analisar pelas duas categorias espaço e forma, não faz sentido um lugar ter pinguim e não ter urso, outro lugar ter urso e não ter pinguim, porque as formas são... A paisagem é a mesma. Por que as formas vão ser diferentes? Aí, para você entender isso, vai ter que entender a história de como que essas espécies chegaram e como essas espécies evoluíram, né? E aí a categoria tempo se faz presente, tá bom? Então, hoje, a biogeografia trabalha com três categorias: espaço, tempo e forma. E dessas três, a tempo é a mais recente, mais fundamental hoje em dia, tá certo? Inclusive, vale a pena aqui notar, e está no texto da Gilung, a famosa Lei de Buffon, né? A Lei de Buffon. Buffon foi vamos dizer assim, um dos primeiros autores aí do século XVII, né? Que vão começar a intuir a ideia, vão começar a admitir que algumas espécies podem modificar-se. O Buffon ainda não é podemos falar assim, um evolucionista, mas já tem na sua obra, que é imensa, características que vão influenciar, por exemplo, o Jean-Baptiste Lamarck, que aí sim você tem uma estrutura de evolução bem colocada, mesmo que negada pelos pares. Ele é, vamos dizer assim, o primeiro evolucionista que traz um pensamento bem fundamentado em relação a isso, bem argumentado, né? E a lei de Buffon fala o quê? O Buffon falava assim, olha, quando ele começou a analisar as paisagens da Europa, do Velho Mundo e do Novo Mundo, né? Ele notou uma coisa que para nós hoje é muito boba, ok, mas naquela época já suscitou um debate. Ele falou, olha, não é porque tem meios ou semelhantes, paisagens semelhantes não necessariamente vai ter uma fauna, uma flora que se assemelha, ou seja, as espécies que lá habitam não necessariamente vão ser idênticas, né? O que eu falo para vocês, isso já, né? Ou seja, se você tem o mesmo paisagem, por que não vai ter a mesma forma? Né? Por que o criador, como se acreditava que as espécies tinham sido feitas, né? Por que esse criador havia feito espécies diferentes para paisagens idênticas? Por que esse capricho, né? E o Buffon nota isso, olha, paisagens semelhantes estão com espécies diferentes, meio que já abrindo as portas para a categoria tempo, que vai vir sob a luz da evolução, para explicar esse fenômeno, né? De paisagens semelhantes com fauna e flora distintas, tá? Essa é a lei de Buffon, famosa e importante até hoje, válida para a biogeografia, tá? Bom, uma coisa que é muito importante em relação à da biogeografia bom, uma vez então que existe então esse processo de mudança das formas, como que isso se dá? A gente vai se alongar com mais calma quando formos estudar o Darwin, mas eu vou já introduzir os conceitos aqui de espécie muito brevemente e especiação para vocês, para a gente conseguir já ganhar um vocabulário para podermos conversar depois e entender as teorias da biogeografia, né? Então, a primeira coisa
que você tem que entender é que as espécies se modificam pelo processo chamado especiação, né? E o que é uma espécie em biologia é muito complicado. Para o pessoal da biologia, eles vão falar, realmente é complicado, mas o pessoal da geografia talvez não saiba, mas o conceito de espécie na biologia, ele é muito disputado, ele não há um consenso de forma alguma. É mais ou menos o nosso conceito de espaço, por exemplo, na geografia, né? Eu imagino que os biólogos devem pensar, os geógrafos devem saber, deve ter uma concordância muito tranquila e harmônica sobre o conceito de espaço. Afinal de contas, é um conceito fundamental para a disciplina, mas na verdade é uma grande treta, é uma grande debate sobre o que é o espaço, o que não é o espaço na geografia. É mais ou menos isso que a gente encontra o conceito de espécie na biologia, viu, geógrafos? Eles também não têm um consenso, ele tem vários conceitos de espécie, mas, enfim, todos com seus problemas e com suas soluções, né? Mas o mais famoso, assim, para a gente não polemizar em relação a isso, é o conceito biológico de espécie, que foi, vamos dizer assim, inventado aí por um grupo de pesquisadores, entre eles o Ernest Mayr, que fala que uma espécie é um grupo de indivíduos que conseguem se reproduzir, né? Uma população interfecunda, né? Consegue fazer sexo e consegue ter filhos, né? Então, se você pega lá, você não sabe se uma girafa e um rinoceronte são da mesma espécie, tenta ver se lá, se não reproduz, se não fizer sexo e se não sair um girafa ou gironte, então elas são de espécies distintas. Esse é o conceito biológico de espécie, tá certo? Mas eu falei para você, a coisa é bem mais... Eu vou compartilhar uma tela para a gente entender aqui os conceitos em relação a isso, né? Eu vou me fazer uso de um esqueminha que eu elaborei aqui, está publicado num livro, eu não vou passar referência, não, é só para vocês verem essa figurinha. Enfim, tá tosco que está no meio de um livro, tá certo? Mas então, a especiação, ela tem dois modos de ser compreendida. A especiação por anagênese e a especiação por cladogênese, certo? A especiação por anagênese, esse polo aqui, que imagino que vocês estão observando, né, é quando uma espécie, né, torna-se outra espécie ao longo do tempo. Então, por seleção natural, uma espécie A vai se tornando, vai mudando suas características, vai se tornando A' e depois torna-se B, né? Então, o tempo, notem que nesse tipo de mudança, de especiação de uma espécie tornar-se outra, você não há aumento de biodiversidade, né? E só o que? Uma espécie torna-se outra ao longo do tempo, né? E, na verdade, tá um debate, inclusive, né? Muitos biólogos não entendem a anagênese como uma forma de especiação, só a cladogênese. Mas eu acho importante a gente entender a anagênese e a cladogênese como forma de especiação, porque ambas geram novas espécies, tá? No caso da anagênese, uma espécie vai se modificando e torna-se outra uma. Outra coisa que é importante colocar aqui para vocês é que a anagênese e a cladogênese, elas não são uma relação de ou é cladogênese ou não, elas estão em conjunto. A anagênese e a cladogênese são uma relação conjunta. Eu estou separando essas duas aqui, é mais para vocês terem um entendimento mais para vocês terem um entendimento da coisa, mas se dão de uma mesma momento, tá? Então, a anagênese com uma espécie torna-se outra ao longo do tempo, não aumento de biodiversidade. A cladogênese vem de clado, de ramo, então é um processo de ramificação das espécies, né? Então, uma espécie torna-se duas ou mais, né? Então, há uma ideia de árvore mesmo, a ideia de árvore da vida do Darwin, né? Inclusive, a árvore da vida do Darwin foi roubada da biblioteca de Cambridge. Vocês ficaram noticiaram essa semana aquele sketch lá, aquele rascunho do caderno B, roubaram. Então, está na mão aí de um milionário aí, imagino, né? Enfim, essas coisas vão para leilão, né? E, enfim, então não temos mais aquela arvorinha lá
aquela ervinha famosa, depois eu não vou digitar aqui para não atrapalhar, mas depois a gente vai ver bastante em outras aulas, tá? Então, a cadeia de ramificação, tá? A cladogênese, diferente da anagênese, ela aumenta, tem um aumento de biodiversidade, tá bom? Da cladogênese, você tem uma subdivisão. Eu vou tratar só dessas duas primeiras, a simpátrica e a alopátrica. Pátria, lugar. Sim, mesmo. Alo, outro. Então, a cladogênese que se dá dentro do mesmo lugar, né? A cladogênese se dá dentro do mesmo lugar, sem necessidade de isolamento geográfico, é uma especiação do tipo simpátrica, certo? Então, os indivíduos vão conseguir se diferenciar, uma população vai conseguir se diferenciar e se isolar reprodutivamente a ponto de se especiar, mas sem barreiras geográficas. Essa é a especiação do tipo simpátrica. Quando há barreiras biogeográficas, um rio, uma cadeia de montanhas, é uma especiação alopátrica. Portanto, essa especiação alopátrica também é conhecida como especiação geográfica, dada a necessidade de uma barreira geográfica que a separa. A especiação, a peripátrica, parapátrica, não vou entrar aqui, tá? Mas a especiação alopátrica, ela tem uma outra divisão, que é dentro da especiação alopátrica por dispersão ou por vicariância. Então, ambas têm uma barreira geográfica, mas como que essa barreira geográfica participa do processo de especiação é que diferencia a dispersão e a vicariância. Eu vou colocar aqui que tem um esqueminha da Gilung que é mais bacaninha, né? Ó, imagino que vocês estejam vendo aqui. Deixa eu aumentar um pouco esse texto aqui para nós ver. Aqui, ó, vicariância e dispersão, né? Veja, ambas são especiação cladogênica alopátrica. Ambas são aumento de biodiversidade, né? Ou seja, ramificação das espécies, com uma barreira geográfica se impondo dentro de uma população. Agora, como que acontece a barreira geográfica que se diferencia? A vicariância é o seguinte, existe aqui no momento X, né? Momento 1, uma população. Aí surge, esse é o ponto, amores, surge uma barreira, pode surgir um rio, uma cadeia de montanhas que vai cortar o meio, né, ou vai cortar essa área onde habita uma população. Essa área vai ficar isolada, a população A e B, então, vão ficar isoladas, e com o tempo vão ter pressões seletivas diferentes, e eventualmente até quando essa barreira sumir, eventualmente conseguir sumir e essa população se reunir, se tiver um tempo, que cada espécie tem um tempo para se especiar, né? Pode não haver mais reprodução, ou pode até haver reprodução, só que sem descendentes férteis. Daí, dentro do conceito biológico de espécies, já não seriam mais, então especiou, tá bom? A dispersão é quando uma população ancestral está aqui e aí já existe a barreira. Notem a diferença, né? Já existe uma barreira geográfica aqui, né? Uma parte dessa população consegue transpor ou porque por vontade mesmo ela sai, ou porque involuntariamente ela é jogada. Por exemplo, os pássaros lá do Equador que foram jogados por algum furacão lá nas Ilhas Galápagos, né? Os cágados também lá das tartarugas, né? Do Equador, quando chegaram lá, enfim, tiveram que ser levadas, né? Não foi nadando que elas chegaram lá. Então, uma parte da população transpõe essa barreira, mas não consegue voltar. Então, fica a população A e B, né? E isso ocorre o tipo de especiação cladogênica alopátrica por dispersão ou efeito fundador, também é conhecida, tá certo? Bom, essa é, então, portanto, a visão
de como que ocorrem esses fenômenos. Isso vai ser importante, eu vou voltar nesses temas, alopátrica, simpátrica, né? Para a gente entender, por exemplo, as teorias biogeográficas da teoria dos refúgios, por exemplo, né? Sem entender isso aí, você não vai conseguir entender as teorias de refúgio ecológico lá, do Aziz, lá, enfim, tá bom? Mas acho que está sumarizado isso aí. E aí, só para vocês verem agora, já rumando para o final da aula, como é que, então, esse processo de especiação gerou uma grande biodiversidade, aí no caso, a especiação cladogênica, né? Uma grande biodiversidade no planeta. E é importante quando a gente vai trabalhar sobre a origem, enfim, né? Como a geografia busca entender aonde as espécies estão e por que elas estão onde estão, enfim, é importante a gente saber mais ou menos assim, né? Não é que quantas espécies, mas quais são as espécies que tem mais na Terra? Acho que é importante saber um pouco de quantidade, né? Então, o conceito que a gente, desse artigo aqui é biomassa, né? Biomassa, né? Então, tem o conceito de biodiversidade, que é o conceito que trata sobre a qualidade, né? A quantidade de espécies diferentes, né? E o conceito de biomassa se refere à quantidade, vamos dizer assim, ao peso da vida na Terra. Então, a biomassa é um conceito que você pega assim, pega o corpo do ser vivo, retira a água e você tem a biomassa dele, certo? É claro que você faz isso de forma de cálculo, você não precisa ficar retirando, né? Você consegue calcular o quanto tem de água no corpo de uma população, retira e você vai ter a biomassa. Então, biomassa é o corpo é a vida no planeta sem a água. E aí, esse artigo ele faz uns cálculos aqui, eu não vou entrar nos detalhes, enfim, mas ele nos apresenta quem tem mais na Terra. Né? A vida na Terra, toda a vida na Terra, o que tem mais de vida na Terra? E é interessante porque quando a gente pergunta isso, às vezes não sabe. Eu acho que é importante no curso de biogeografia a gente ter algumas bases. Eu mesmo, quando li esse artigo, é um artigo recente, fiquei surpreso com alguns resultados. Vamos lá então, né? É interessante a gente ver que de toda a aqui é o quadrado A aqui, né? Esse aqui é o quadrado de toda a vida, ele está medido em gigatoneladas. Eu não vou entrar nesses números, é mais para vocês verem mesmo, né? De 500, a vida na Terra pesa 500 gigotoneladas. Um montão, né? 500. De 500, 450, o peso da vida na Terra, são das plantas. Ou seja, a Terra é dominada, o peso da vida na Terra é planta, basicamente. O resto é resto, tá? Então, o peso da vida na Terra é planta, a vida se dá notadamente enquanto planta na Terra. É uma coisa bastante grande a planta, a gente podia chutar, mas, poxa, de 500, 450 planta, uau, né? E aí o resto é dividido, né, da arqueia aos vírus, 0,2 gigatoneladas, ou seja, muito pouquinho vírus, mas dá um trabalho, né? Porque tem bastante vírus, enfim, só que nem as bactérias, 70 toneladas, né? Gigatoneladas, né? Ou seja, eu acho que é 550, eu não vou agora voltar, não, mas senão já não daria 500, né? Acho que é 550, né? Bom, enfim, a soma disso aqui é a soma da vida na Terra, mas eu acho que é 550, talvez agora, o quanto de vida que tem. O fato é que é inegável, é expressivo o quanto tem de planta no planeta, né? As bactérias são o grupo, né, de vida que vem em segundo lugar. As bactérias, em termos de peso, elas são várias, só que elas são pequenininhas, né? Então acaba ficando em segundo lugar. Então, planta, bactéria, né? Aí, em terceiro lugar, os fungos. Olha lá, os fungos aí também com bastante, né? Aí, arqueia, protista e os animais. Aqui, ó nós aqui.
2 só desses 550, se não me engano, de vida, né? Aí veja que no gráfico B aqui, ele pega e vai ver dentro desses 2 aqui gigatoneladas como é que se separa o mundo animal, né? E quem ganha mesmo aqui são os artrópodos, né? São os seres aí que parecem Lego, né? Tudo artrópodo, né? Formiga, inseto, enfim, né? Então, metade dos animais na Terra são insetos, tá? Que mais aqui que a gente pode colocar aqui? Peixe, né? O peixe, se bem que peixe é um papo muito louco, né? Tipo, o que é peixe? Lembra quando a professora falava baleia não é peixe? Olha, há controvérsias. Eu não vou entrar aqui, senão minha aula vai estourar, mas só para deixar uma coisa assim meio chata para você assim, baleia é peixe sim, e você e a professora que falou para você que peixe não era, também são peixe, tá? Você é um peixe. Fica com isso, depois a gente pode explicar. Ou vai procurar. Por que eu sou peixe? Põe no Google. Vamos lá então, né? No caso, você é um peixe do tipo macaco. Eita, mas enfim, mas não vamos lá. E aí os humanos, humans, olha lá aqui, ó, desses 12 gigatoneladas, 0,6 são os humanos, aqui, ó, os macacos ansiosos, aqui, ó. E esse aqui é interessante, né? Aqui do ladinho tem o livestock, que é gado. Ó, que louco, amores. Pecuária. Que louco, né? Ou seja, tem mais bicho que o ser humano faz para comer do que o próprio ser humano que vai comer eles, tá? Veja, livestock está 0,1, seres humanos é 0,06, né? Então, os seres humanos estão fazendo mais massa viva para se alimentar do que o peso deles mesmos, né? E aí tem os impactos ambientais, né? E só para finalizar a aula aqui, tem um outro gráfico aqui desse texto que vai tratar sobre, então, aonde que se está, aonde, né, em que nicho que se encontra a vida na Terra, né? E aí, desses 550 gigatoneladas, 470 é terrestre. 70 é dentro da Terra, né? No subsolo, né? No subsolo. É bastante também, né? Justamente pelos arqueias lá, né? Então, enfim, não vou entrar nesse papo agora, mas justamente pelos arqueias que são extremófilos, tá? Extremófilos. E olha que louco, pessoal. Só 6 desses 550 aí habita o ambiente marinho. Eu acho muito louco esse dado aqui, não sei se você se surpreende tanto também, mas a grande parte da vida na Terra está na Terra mesmo ou embaixo dela, né? E olha que o mar, a superfície, né, tem 70% do planeta, né? É interessante, tem várias hipóteses do porquê. Por que tem mais vida na Terra, tem mais água na Terra, né? Tem mais ambiente de água na Terra do que de vida na Terra. Por que não tem lá, né? Uma das hipóteses que eu vi, tem várias, você pode buscar na internet também aí, é o fato que na vida terrestre você tem uma maior diversidade de nichos. E essa diversidade de nichos faz com que ocorra a possibilidade de haver mais especiação. E conforme tem mais especiação, existe uma relação muito intrincada, a gente pode voltar isso mais para frente, mas acho que vale já colocar, entre biodiversidade e biomassa. Quanto maior a biodiversidade que você tem em um lugar, você possibilita que exista mais vida, mais biomassa nesse lugar. A biodiversidade é a vida tentando encontrar formas de sobreviver e de várias maneiras. E isso faz com que aumente a quantidade de vida, né? Então, existe uma relação muito intrincada entre qualidade, espécies, biodiversidade e quantidade, biomassa, né?
Tem um... Agora eu juro que eu vou encerrar a aula, porque já extrapolou aquilo que eu havia previsto, mas um dos experimentos que o Darwin fez no seu jardim, né, grande parte das suas ideias, teve lá a viagem do Beagle, uma grande parte foi na própria casa dele, ele tinha um jardim grande, tá? Não é? E ele pegou lá sei lá, 1 metro por 1 metro, na Inglaterra as medidas são outras, mas vamos colocar assim, 1 metro quadrado de grama, né? Pegou 1 metro quadrado de grama e colocou só uma espécie de grama lá, né? E deixou crescer. E aí, num outro 1 metro quadrado, ele plantou várias outras gramíneas, várias espécies de gramíneas, né? E aí deixou crescer. Então, uma ficou monótona, né, com uma espécie só, e a outra com várias espécies de gramíneas. Aí depois ele cortou aquilo, secou e pesou, ou seja, viu a biomassa, né? E ele viu que naquele 1 metro quadrado, mesmo quantidade de espaço, naquele 1 metro quadrado que tinha mais espécies, você tinha bem mais biomassa. Então, essa é talvez uma das razões do porquê a vida terrestre, por ter mais diversidade de nicho, tem mais biomassa. Não sei se me fiz entender, mas é isso aí. Estou fazendo um corre essa aula, mas é para todo mundo poder ter acesso. Bom, essa aula vamos ficar por aqui. A gente retoma tantos aspectos mais históricos e mais sobre especiação. Nas próximas aulas eu vou retomando aos poucos, né? Qualquer dúvida me manda ou convoque aí uma síncrona para a gente bater papo, tá bom, amores? Fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.